Bem, vamos então a continuar o estudo do capítulo 8. Nós vamos hoje ver as páginas 103 e 104 e vamos cobrir dois tópicos. O primeiro deles é como evitar a crise do despertar e o segundo deles, descobrir em si mesmo a mentalidade da criança. Para começar, nós vamos precisar um pouquinho do que nós aprendemos no encontro anterior. Primeira coisa que nós vimos lá, e bastante importância, é que nós vamos de um extremo para o outro. Ou nós estamos no orgulho, ou nós estamos na nossa incapacidade de amar. E, portanto, entre essas duas possibilidades existe uma capacidade de amar. Ou seja, no orgulho eu só amo a mim mesmo. E na incapacidade de amar, eu amo a uma pessoa que não existe, porque eu não sei quem é essa pessoa, eu faço de conta que ela é boazinha. Então, ou eu me engano e idealizo a pessoa, ou eu vou para um lugar onde essa pessoa não serve para nada e eu a rechaço de todas as possibilidades possíveis. Ou seja, eu critico, julgo as pessoas de quem eu não recebo o amor que eu desejo receber, e eu recuso ver as pessoas que amo como de fato elas são. E assim eu fico perpetuando esses extremos e, obviamente, o lugar mais agradável para se estar seria o lugar onde é possível amar, onde não exista uma certa impedimento ou uma incapacidade de amar. Mas, como nós já vimos e lembramos, essas cegueiras, elas acontecem porque, de alguma maneira, eu me faço cego sobre os meus próprios defeitos. Eu não quero encará-los e, portanto, eu vejo os defeitos do outro como sendo alguma coisa que eu não tenho e, portanto, ele merece ser queimado na fogueira, não é? E, obviamente, isso me leva para o orgulho, que é o lugar onde essa atitude mora. E nesse momento, então, eu me torno cego de perceber o que eu realmente sou, quais são os defeitos que eu tenho, o que eu preciso melhorar. Por outro lado, na incapacidade de amar, eu também me recuso, eu também me mexo na cegueira, ou seja, eu também me mexo de uma forma que me faz cego aos defeitos do outro. E, portanto, isso cria para mim um amor meio fake, um amor meio sombrio, não muito vivo, não. É como que se, de alguma maneira, eu dissesse assim, bom, essa é a única maneira que eu tenho de achar que eu estou amando. E entre essas duas situações, eu fico num lugar onde eu posso ser objetivo com aquela pessoa. Ou seja, aqui eu estou considerando uma parte da verdade, aqui eu estou considerando uma outra parte da verdade, portanto, só aqui entre um e o outro é que pode existir alguma verdade e, portanto, eu posso ir para um lugar mais objetivo no trato com essa pessoa. Então, isso significa dizer que em qualquer um desses lados, eu estou vivendo uma coisa subjetiva, ou aqui, porque nenhum desses dois extremos não tem a verdade inteira, não inclui a verdade inteira. E, portanto, os meus verdadeiros defeitos ficam de fora e as qualidades que me faltam também ficam de fora, de um lado. E os defeitos do outro ficam fora também, e as qualidades do outro também não são levadas em consideração. Portanto, ambos os lados são subjetivos. E, obviamente, existe algo muito mais objetivo e muito mais válido que nós precisamos procurar, que é esse lugar de criticismo, julgamento e idealização. Ele se torna subjetivo e, portanto, eu preciso ir a um lugar mais objetivo. E esse lugar mais objetivo, ele faz um contraponto com o estado auto-infligido de cegueira. Ou seja, é como se eu dissesse assim, sou eu que crio isso, sou eu que crio a minha cegueira, ou eu crio a cegueira em relação a mim mesmo, ou eu crio a cegueira em relação ao outro. Portanto,
essa situação de cegueira me leva, ela é igual, ela equivale a uma situação de crise, onde eu preciso perceber essa verdade. Eu preciso perceber esses sinais. Que sinais são esses? Dor, desapontamento, mágoa, não é? E eu então preciso, ao perceber esses sinais, lançar luz sobre algo na minha vida que vai me permitir caminhar para um lugar melhor do que esse, tá certo? E, obviamente, eu preciso ir atrás de respostas para isso. E o guia nos dá uma boa dica. Ele fala: a mágoa e o desapontamento trazidos pela crise não surgirão por causa de qualquer outra pessoa, mas sim por causa da cegueira deliberada que você mesmo ainda venha continuadamente exercendo. No fundo de sua alma, será disso que você mais se ressentirá ao passar por uma crise como essa. Isso significa dizer que o guia diz: se vocês não olharem para isso, vocês vão estar num estado de crise. Então, portanto, evitem crises como essas, meus queridos, e poderão fazê-lo se aprenderem a ver e a amar as outras pessoas como elas realmente são, com seus defeitos, com suas qualidades, sem precisar ir para um lugar de rechaçamento, de crítica, de julgamento que impeça a possibilidade de haver amor entre essas pessoas. Então, isso significa dizer, pela fala do guia, que a crise, ela traz dor e mágoa e desapontamento. Ela não é por causa da outra pessoa com quem eu estou me relacionando. Ela acontece em função de uma recusa a aprender algo que eu não quero entrar em contato. E, obviamente, essa crise acontece como um despertar, como um pedido para que eu desperte desse estado de cegueira no qual eu me inseri, para poder ser capaz ou para poder, de alguma maneira, me perceber válido no mundo. Então, vamos entender um bocadinho de como que essa crise é gerada. Por quê? Qual é a pergunta que fica no ar? Por que essas crises acontecem? E nós precisamos visitar um pouquinho o nosso estado infantil, porque, afinal de contas, sempre a criança que nós fomos agia no mundo de acordo com os estímulos que o mundo oferecia para ela. Então, por exemplo, quando no nosso mundo nós recebemos estímulos de pais bons, de cuidadores bons, onde essas pessoas usavam o seu real poder de uma maneira eficaz, decente, amorosa, nós tínhamos vivências de amor e de aceitação, ou seja, esses pais nos tratavam objetivamente, de uma maneira adequada e, portanto, nós tínhamos experiências amorosas boas, de aconchego, onde nós tínhamos uma sensação de estarmos sendo bem recebidos nesse mundo que nós sequer conhecíamos. Lembrem de que nós éramos crianças e, portanto, impotentes. Nós não sabíamos o que fazer, nós não sabíamos como lidar com as pessoas ou com as situações. Mas nem tudo isso é perfeito, ou seja, existem mundos que não são tão perfeitos assim. E, obviamente, esses pais que são mais imperfeitos e exercem um poder que já não é mais real, mas é um poder distorcido, eles causam algumas dificuldades para as crianças que são impotentes para resolver. Algumas dessas vivências são impeditivas, por exemplo, não faça isso, não chora, ou então, olha, isso é impossível, não pode, agora está na hora de comer e pronto, não brincar depois, não pode. Então essas vivências de impedimento nos levam a sensações de ressentimento, de decepção, de desilusão
com esse trato que vamos recebendo. Obviamente, essa criança não sabe exatamente o porquê que está acontecendo isso. Então, ela recebe isso com um belo de um ponto de interrogação e ela não sabe bem o que fazer com isso ainda. Por outro lado, às vezes, no trato com os pais, eu vou acabando descobrindo alguma coisa que talvez não seja muito agradável descobrir. Por exemplo, o meu pai é muito cruel. O meu pai, ele não tem pena de mim. Ele me bate e ele me machuca, ou então ele me belisca, ou ele me grita comigo. E, obviamente, essas descobertas fazem com que essas pessoas que teoricamente seriam adoráveis para uma vivência de amor e aceitação, elas acabam sendo vivências desagradáveis. E, portanto, essas vivências precisam, de alguma maneira, serem escondidas da mente consciente. Por que precisam? Ora bolas, porque essa criança é impotente, ela não tem o poder de resolver a situação dela do mundo. Então ela depende desses cuidadores, não é? Então, nessas histórias das descobertas desagradáveis, algumas vezes as crianças vão para lugares de profundo ódio e afastamento. Ou seja, a vivência que elas tiveram foi tão desagradável, foi tão inaceitável, que aquela vivência levou a ódio. Ou seja, eu tenho ódio do que está acontecendo e, portanto, eu me afasto, né? Esse ódio, obviamente, ele precisa ser escondido, porque, afinal de contas, essa criança depende daquele cuidador. Então, esse ódio existe e ele gera um afastamento, mas ele não é declarado. Outra coisa é, quando eu descubro alguma coisa dos meus pais que não é agradável de saber, como se algo fosse depreciativo, ou seja, a minha mãe é muito chorona, ou então a minha mãe é muito fraca, ou então a minha mãe tem medo, e aí como é que eu vou ficar? Se eu também tenho medo, a minha mãe tem medo, quem é que vai defender a gente? E então, se eu descubro essas coisas desagradáveis, eu vou para um lugar de achar que aquilo é proibido, que aquilo não deve ser percebido. E, portanto, eu vou para uma inconsciência, eu faço de conta que aquilo não existe, tá certo? E, obviamente, eu vou para um lugar onde eu me alieno da verdade imediata. E, obviamente, essa situação aqui que nós estamos vendo, nessa elipse, ela começa a ter uma necessidade de ser estudada, de ser olhada com mais calma, para que nós possamos, de alguma maneira, aprender mais sobre o nosso processo. Vamos em frente e descobrir mais algumas coisas. A primeira coisa que nós podemos descobrir é que existem reações emocionais nessas crianças, né? Em todos esses casos. Ou seja, toda vez que uma criança é impedida ou ela tem descobertas desagradáveis sobre o trato com os pais, obviamente ela vai para lugares de reações emocionais, onde as emoções são muito fortes. Por quê? Porque ela é impotente, ela tem que fazer alguma coisa para se defender. E a única coisa que ela sabe fazer de fato é chorar, ou então se encolher, ou então se esconder, ou então fazer de conta que ela não existe. E, portanto, nós vamos para essas reações emocionais, nos levam para um desejo onipotente de resolver o problema de alguma maneira, para um lugar de apatia, que é uma sensação de que nada dará certo, e para um lugar de impotência, onde eu digo, bom, se eu ficar quietinho, quem sabe vai dar certo, né? Se eu não mostrar que eu existo, quem sabe isso passa. E esses lugares, então, vocês já devem estar associando, são lugares do nosso cérebro reptiliano, ou seja, da nossa herança réptil que nós tivemos nos primeiros 6 a 7 milhões de anos de evolução depois que a vida saiu do mar. Então, esse cérebro incipiente, ele só tem essas 3 possibilidades. Ou ele ataca, ou ele tem um desejo onipotente de rebelar-se contra o que está acontecendo, ou ele paralisa, ou ele finge de morto,
nos casos onde ele percebe de que existe um ódio e que não há o que fazer a não ser se afastar daquilo, ou então uma situação de fuga, ou seja, eu dou um jeito de me fazer fraco para que eu possa, de alguma maneira, sair ileso da situação. Então, em cima desse cenário, nós vamos ver aqui uma parte, explodir um pouco essa parte da descoberta indesejável. Ou seja, nós, quando descobrimos alguma coisa indesejável nos nossos pais, a gente tem duas maneiras: ou eu posso lidar ou eu não posso lidar com essa descoberta. Quando eu tenho alguma possibilidade de lidar com ela, mas mesmo sabendo que ela não é boa, né, ela é desagradável, eu faço o seguinte: bom, se eu posso lidar, se não está causando grandes problemas, então não aconteceu nada. E aí então eu vou para um lugar de idealização daquilo que está acontecendo, e quem lembra das palestras passadas sabe que essa cegueira de não ver o que está acontecendo em sua realidade, ela se assemelha a muitos casais que fazem de conta que está tudo bem e vão com os olhos vendados pela vida fora, vivendo anos, sem exatamente perceberem o que um interfere na vida do outro. Pelo outro lado, quando essas vivências são incapazes de serem, de alguma maneira, absorvidas, né? A criança não consegue lidar com elas mesmas, então elas vão para um lugar onde elas se rebelam, elas fazem coisa errada, elas gritam, elas se jogam no chão, elas fazem qualquer coisa para, de alguma maneira, se defender. E nessa tentativa, obviamente, isso se assemelha muito às críticas e julgamentos que nós vimos nos estudos anteriores. Portanto, vocês já devem estar percebendo de que olhar a nossa experiência infantil, olhar a nossa dinâmica infantil através desse foco, nos leva a algo já bastante conhecido das aulas e dos encontros anteriores. Vamos ver como é que isso acontece. Primeiro, nós estamos vendo que tanto essa situação quanto a outra são situações de meias-verdades e, portanto, situações subjetivas. E nós aqui, lembrando aquele chart que condensou todo o processo da aula anterior, essa é a história inteira da subjetividade, com todos os seus trambiques, com todas os seus extremismos, com todos os seus focos na crítica e o foco na idealização, e, portanto, com todas as meias-verdades que fazem com que ou eu exerça um criticismo intolerante ou eu crio uma complacência idealizada, não é? Então, nessa situação, eu já estou começando a perceber de que isso tem muita similaridade com o que eu já estudei na semana anterior, né? E nós podemos então perceber de que essas duas possibilidades já começam a existir, ou seja, essa aqui é a posição onde a criança opta pelo orgulho, né? Pela agressão e pela prepotência, pela rebeldia, pela história de dizer não, eu não quero, embora eu seja voto vencido, eu vou criar problema para você. Então, essa é a posição do orgulho e, portanto, a posição subjetiva, extremista, onde a criança cria uma situação de defesa que ela é o que ela pode fazer naquele momento. No outro lado, que também é subjetivo, extremista, a criança vai para um lugar de covardia, de fraqueza, que, portanto, leva ela para um lugar onde é incapaz de amar. Ou seja, ela percebe essa incapacidade de amar aquela criatura do jeito que ela é. Então, como ela é impotente, ela exerce a covardia dela e a fraqueza dela e diz assim, tá bom, então faz de conta que essa pessoa não vai me causar injúria, faz de conta que eu vou sustentar, faz de conta que eu vou conseguir viver com essa criatura. E, portanto, nós, lembrando apenas
o nosso estudo da semana anterior, nós nessa situação vamos para um lugar onde dizer assim, eu estou junto com você, estamos juntos, estamos juntos, mas eu faço isso apenas, não é por amor, eu faço isso apenas para poder estar mais seguro de receber o amor que eu preciso. Pelo outro lado, eu vou para aquela sensação que nós também vimos na semana passada, em que eu disse assim, estou fora, não quero saber de você, eu retiro o meu amor, caio fora disso, você não presta, eu não me sinto seguro ao seu lado e, portanto, você é um perigo para mim. Então eu fico nessa polarização dos dois lados e, obviamente, isso nós já vimos, vai nos levar a uma percepção de que a objetividade que não existe aqui só vai poder existir em atitudes que estejam entre esta e esta, porque nem nesta nem nesta existirá objetividade e, portanto, esse é o nosso espaço de amar. Esse é o nosso espaço que nós precisamos entender como chegar. Esse é o espaço que as crises nos pedem para entender e para perceber, porque esse é o aprendizado que nós queremos obter. E, portanto, da mesma forma, a capacidade de amar vai acontecer entre essas duas polaridades, do orgulho e da incapacidade de amar, que é o que nós precisamos ficar bastante atentos dentro do nosso processo de desenvolvimento. Portanto, para nós oferecermos amor genuíno para as pessoas, para os nossos parceiros, nós precisaremos ser capazes de perceber os erros deles. Nós precisaremos ser capazes de não nos fazermos cegos para esses erros. E também para os nossos próprios erros. Ou seja, nós temos que, de alguma maneira, saber como que nós nos situamos nesse novo mundo adulto onde nós estamos. Nós não somos mais crianças agora. E, portanto, nós podemos reconhecer as qualidades dessa outra pessoa que está do nosso lado, assim como reconhecer também as qualidades que ela já tem e eu não tenho, e, portanto, eu preciso perceber o que me falta. Então, o que isso significa é que enquanto houver a incapacidade de amar, ou seja, enquanto houver aquela sensação de dizer, faz de conta que eu não estou vendo o seu problema para eu poder receber uma migalha sua, enquanto houver essa sensação de incapacidade de amar, por não aceitar os erros da outra pessoa, e eu não faço isso em função do orgulho que eu tenho de dizer, se eu aceitar esse erro, né? Se eu aceitar, se eu colocar isso às claras, eu não vou ser capaz de amar essa pessoa. E, portanto, eu tenho que ficar jogando entre isto e isto, isto e isto. Enquanto ainda não houver a incapacidade, enquanto ainda houver a incapacidade de amar por não aceitarmos os erros do outro, em função do nosso orgulho, nós estaremos apenas saltando de um extremo para o outro da subjetividade, como nós vimos na folha anterior. Então nós precisamos mudar essa atitude, e a única forma de mudarmos é aprendendo a transitar, a ir para o espaço de objetividade, a irmos para um espaço onde existe a possibilidade de ter amor, de haver capacidade de amar. Então, além disso, é importante lembrar que nós precisamos fugir das fantasias de acreditarmos que já reconhecemos todos os defeitos das pessoas queridas que estão ao nosso lado. Nós precisamos sair dessa fantasia. Por que nós precisamos sair? Porque nós já aprendemos de que existe um monte de coisas que as nossas crianças tiveram que colocar para dentro do nosso inconsciente, sumir com isso das nossas vistas, fazer de conta que isso não existe. Então é fantasioso acreditar que nós já reconhecemos todos os defeitos das nossas pessoas queridas. Provavelmente reconhecemos apenas aqueles que já tenha sido possível encarar.
aqueles que eu disse para mim mesmo, dizendo, tá bom, esse aqui eu reconheço que existe mesmo, esse dá para eu levar, dá para eu empurrar com a barriga, né? Então a gente já vai aprendendo alguma coisa sobre os nossos parceiros e vai aprendendo o que é possível, e outros ainda estão escondidos. Mas teremos que encarar aqueles outros que estejam inconscientes, ou seja, eles estão escondidos, mas eles estão à espreita das crises que nós levamos pela frente. Por quê? Por causa das nossas reações emocionais. Toda vez que o nosso parceiro mexe nesse lugar inconsciente aqui, a gente vira de atitude. Ou seja, eu que era tão bonzinho, vira uma peste. A eu que era uma peste, a coisa pegou, eu viro um doce de criatura. Então eu fico transitando entre os extremos para que eu não entre em contato com a realidade. Por que isso acontece? Porque em todos nós ainda vivem aquelas reações emocionais que foram mantidas inconscientes pela vivência infantil que nós vimos. E eu coloquei aqui do lado a figurinha para vocês lembrarem o chart das reações emocionais, né? Ou seja, essas 3 situações do jacaré fazem com que nós tenhamos sempre uma situação de perigo e, obviamente, nesses lugares nós tomamos as decisões do jacaré, que são decisões burras, mas são aquelas decisões que fizeram com que a nossa vida se preservasse até hoje, milhões e bilhões de anos. Então isso significa dizer que elas são burras, mas são eficazes. Então essas reações emocionais são as responsáveis pelas nossas inconsciências. Por quê? Porque elas estão a favor da nossa integridade. Agora, por que isso aconteceu? Porque nós éramos indefesos. Nós éramos crianças e nós não tínhamos como nos defender mesmo. As coisas mudaram. Nós precisamos olhar isso com uma outra ótica. E, portanto, em função desse processo todo das nossas reações emocionais, que nos forçariam a deixar de amar aquelas criaturas, caso uma verdade indesejável viesse à tona, eu preciso mudar a crença de que eu preciso mantê-las inconscientes. Por que eu agora não preciso mais mantê-las inconscientes? Porque agora eu sou um adulto. Porque agora eu posso olhar para aquela criatura que eu amo e dizer, eu tenho dificuldade com esse defeito seu. Eu gostaria que nós pudéssemos fazer alguma coisa para atenuá-lo. É importante que você precise perceber de que ele existe e que isso está incomodando a nossa relação. Então, essa crença certamente não é a melhor verdade. Ela não inclui a capacidade adulta que todos nós temos de fazer com que o nosso amor tenda a crescer. Então, o amor tenderá a crescer ao invés de enfraquecer, caso a resistência à objetividade seja vencida. Palavras do guia. Ou seja, se nós pararmos com essa resistência de nos entregarmos ao estado de objetividade, ao invés de ficarmos polarizadamente, extremistamente, mudando de um polo para o outro, seja no orgulho, seja na incapacidade de amar, eu posso ter certeza de que a minha capacidade amorosa aumentará, tenderá a crescer, ao invés de enfraquecer. E, portanto, nessa hora, eu me torno imune às crises. Ou seja, por quê? Porque agora eu estou conseguindo fazer bom uso da informação que a crise me deu, das dificuldades que eu tive que passar. Eu entendi a mensagem da crise, eu coloquei luz, iluminei o que eu precisava discutir com meu parceiro ou parceira, cheguei a um acordo melhor, através de uma percepção mais adulta de nossos movimentos infantis e, portanto, vou para um lugar muito mais satisfatório do que eu tinha antes. Ou seja, essa crise
foi uma ajuda que eu tive para poder crescer e traçar o meu caminho. E, portanto, então eu vou fechar aqui o trabalho de hoje com a frase do guia para deixar alguns segundos para vocês terem a possibilidade de ler com calma, e eu também vou ler para vocês novamente. A mágoa e o desapontamento trazido pela crise não surgirão por causa de qualquer outra pessoa, mas sim por causa da cegueira deliberada e que você mesmo venha continuadamente exercendo. No fundo da sua alma, será disso que você mais se ressentirá ao passar por uma crise como essa. Portanto, evitem crises como essas, meus queridos, e poderão fazê-lo se aprenderem a ver e a amar as pessoas como elas realmente são.